Olá, meu nome é Edgar Cantelli e esse é o segundo da nossa série de vídeos do site terapiaschinesas.com.br. E hoje vamos falar sobre a primavera, especialmente porque essa época do ano é uma época muito comum, muito presente da manifestação das gripes e dos resfriados. Antes da gente falar exatamente de gripe e resfriado, a gente precisa entender um conceito muito próprio da medicina chinesa, que é o conceito do vento. A medicina chinesa, os termos dela são todos codificados. Os mestres no desenvolvimento da medicina chinesa, eles escolheram nomes de coisas da natureza como uma metáfora para codificar sintomas, sinais, manifestações lógicas que eram análogas a manifestações da natureza. Isso basicamente para simplificar, para facilitar a memorização e entendimento dos praticantes da medicina chinesa. E especialmente também para a associação de dados, de informações que fazem parte de um mesmo quadro. E aqui o vento, ele é um código, e aqui eu estou falando para os praticantes de medicina chinesa, que eu estou falando somente do vento exterior. Esse vento exterior, ele é um código para duas coisas muito diferentes, que é, a primeira delas, as mudanças abruptas de temperatura, e também o vento exterior é um código para corrente de ar, que é o que a gente tem mais associado, obviamente, ao vento. Por que coisas tão diferentes como mudanças de temperatura abruptas e correntes de ar receberam o mesmo nome na medicina chinesa? Isso porque essas duas manifestações climáticas geram o mesmo tipo de quadro fisiológico. E para a gente entender o que o vento exterior gera, a gente precisa voltar a falar de um aspecto que nós conversamos no primeiro vídeo, que é que o nosso corpo então é dividido entre yin e yang, didaticamente dividido, né? Sendo que yin é tudo que é estrutura e yang é tudo que é função. Muito bem. Então faz parte do nosso aspecto funcional a defesa do nosso organismo, que na medicina chinesa é chamado de Wei Qi. Qi é energia e também é muito relacionado ao aspecto funcional do nosso corpo, e o Wei é literalmente defesa. Um aspecto do Wei Qi é a manutenção da superfície do nosso corpo, né? O que é isso? É o aquecimento, a nutrição e o controle dos poros da pele da superfície do nosso corpo, obviamente da superfície do nosso corpo, né? Então, a mudança de temperatura abrupta, quando na superfície do nosso corpo, imaginando que aqui é a pele, então a epiderme, derme, hipoderme, todas as camadas da pele. Quando abruptamente a temperatura cai, e quem vive em São Paulo, como eu, nas últimas semanas, nós vivemos mudanças de temperatura muito grandes, como há 2 dias atrás, que a gente estava com 30 e tantos graus aqui à tarde, e hoje nós temos, acho que 10 graus como máxima para o dia, né? Quando abruptamente nós temos uma queda de temperatura no exterior, o nosso corpo tem, no seu aspecto funcional, no seu aspecto circulatório, enviar rapidamente a circulação, fazer com que rapidamente a circulação de energia vá à superfície para enviar sangue para nutrir a pele e aquecer a superfície do corpo, para que a gente não tenha, obviamente, uma hipotermia nas regiões periféricas do nosso corpo, né? E que essa energia, que esse Qi que chega na superfície do corpo, também tem a função de fechar os poros da pele para que o vento, para que o frio, para que os fatores climáticos não consigam penetrar, gerando obstruções e problemas na nossa circulação periférica, né? Acontece que uma vez isso acontecer, provavelmente nosso corpo tem função suficiente para garantir todo esse quadro saudável. Acontece que muitas inversões consecutivas ou uma inversão muito forte que meu corpo não foi capaz de garantir esse envio de nutrição e de função para a superfície do corpo faz com que o meu nível geral de Yang decline.
E aí, além de permitir com que os fatores climáticos consigam penetrar na superfície do meu corpo, todo o meu aspecto metabólico, endócrino, funcional geral também está se desgastando. Porque essa função, ela foi usada por muitas vezes, foi muito desgastante para o meu corpo manter o aquecimento da superfície. Por isso que os chineses, eles se preocupavam, né, na sua cultura clássica, com o aquecimento da superfície do corpo, usando roupas que favorecessem com que o meu corpo não precisasse se desgastar tanto para manter o aquecimento da superfície do corpo. E o que acontece é que também a corrente de ar, e aqui quando eu falo corrente de ar, eu não estou falando de vento como quando eu estou na praia, quando eu estou no parque. Essa corrente de ar maior, grande, que vem de várias direções, ela não costuma gerar tanto esse quadro que eu vou descrever. Mas a corrente de ar, como do ar-condicionado, como de uma janela aberta enquanto eu estou dormindo, ou seja, o ar frio que passa por uma região do meu corpo, a mesma região por muito tempo, esfriando aquela região, causa o mesmo efeito, e aí um efeito mais local, mas o mesmo efeito da mudança de temperatura abrupta. Porque a corrente de ar gelada incidindo numa região do meu corpo faz com que meu corpo também tenha que direcionar função novamente, circulação para a superfície para manter o aquecimento aqui dessa região. Por um tempo que eu fique debaixo do ar-condicionado, que o ar-condicionado do meu carro fique incidindo sobre o meu rosto, ok, meu corpo tem provavelmente função para isso. Quando isso excede, isso passa de muito tempo de exposição a essa corrente de ar, chega um momento que o meu corpo não tem mais função para manter o aquecimento do corpo, e aí esse fator de vento frio consegue penetrar. E aí penetrando, baixando a minha resistência, meu corpo não tendo mais capacidade de manter a função correta de defesa e nutrição da superfície do corpo, os vírus e bactérias conseguem se prevalecer, conseguem serem mais fortes do que a minha resistência, do que o meu Wei-Qi. E aí o que acontece? É importante entender que a gente fala de função, a gente fala de estrutura, a gente fala dessa terminologia clássica da medicina chinesa, mas o ideograma para vento, na medicina, no ideograma arcaico para vento, ele sempre já estava presente, sempre nele já estava presente o conceito do que carrega e que faz com que prevaleça, ou com que se manifeste os micro-organismos, porque essa parte interna do ideograma de vento já fala de pequenos seres, de pequenos bichinhos, né? Então, os antigos chineses já entendiam que o vento, nessa condição das mudanças climáticas e também da incidência de correntes de ar na superfície do meu corpo, fazem baixar a minha resistência, o meu yang, e com isso esses micro-organismos conseguem prevalecer, conseguem se manifestar. Né? Então a medicina chinesa dá menos ênfase a qual vírus exatamente está manifestando no meu corpo, no que diz respeito a gripes e resfriados, mas especialmente qual é a minha resistência, qual é a minha função e como é que eu posso tonificá-la, como é que eu posso melhorá-la e quais foram os fatores climáticos que geraram a possibilidade desses vírus se manifestarem. E no tratamento, quando eles se manifestaram, que sintomatologia, que sintomas que eles geram e como é que eu vou tratá-lo. Então passa a ser muito importante na época da primavera que nós tomemos cuidado, o máximo de cuidado possível, com o aquecimento do nosso corpo, então com nossas roupas, com outros desgastes, como o cansaço, como atividade física excessiva, que desgastem o nosso yang. E muito importante é cuidar das correntes de ar, que são frias e que são muito importantes, especialmente onde nós dormimos, né? Na nossa cama, onde nós ficamos na mesma posição por muito tempo, a presença dessas correntes de ar, favorece muito esses quadros de vento e as manifestações de gripes e resfriados e também de rinites e sinusites, que têm uma formação bastante parecida no entendimento da medicina chinesa. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado e que esse vídeo tenha sido útil para vocês de alguma forma. Se você gostou, deixe seus comentários abaixo ou no nosso site. Até a próxima. Um abraço.